Boa tarde, galera, tudo bom? O Erison aqui, monitor de escultura. Vou fazer os vídeos aqui para você demonstrando os três dentes, o central superior, o central inferior e o canino superior, para estar ajudando vocês aí na prova, certo? A gente vai usar aqui o bloquinho, vocês sempre estão usando aí nas aulas, certo? Primeiro a gente vai começar com a marcação no bloquinho, isso daí todos já sabem. Então, para não ficar muito longo também, eu vou marcar e já trazer marcadinho para vocês verem, certo? Certo, então, marcado aqui, tudo bonitinho aqui, certo? Aconselhando aí que marque aí todos os lados dele, para facilitar. Deixando aqui os 5 milímetros da basezinha, tudo certinho. Aí a gente começa aqui fazendo o desenho normal, isso daí todo mundo também já sabe como é o dente 11. Essa aqui vai ser a face vestibular dele, certo? Então, como é o dente 11, essa face aqui vai ser a face mesial dele, então é uma face um pouco mais retinha, certo? Não precisa ser muito artista aqui também, é só uma marcação para te guiar aí quando você estiver cortando, para não cortar torto demais, não ficar muito estranho. A raiz aqui, eu sempre peço para deixar ela reta, sem distalizar ainda, porque é bom a gente sempre começar a fazer a coroa para ir depois começar a raiz, porque às vezes dá uma erradinha aqui na coroa, se você já fez a raiz fica difícil para consertar, certo? Então, sem muito segredo, um desenho aqui, a vestibular, só para estar mostrando aí como é que vai ser os desenhos. Então, aqui também vai ser a nossa distal, certo? A gente olhando ele pela distal vai estar assim. E aqui também a gente já vai começar a ver a face lingual dele, tá? A raiz também sempre retinha, que nem eu peço para vocês. Então aqui é mais para estar mostrando como que vai ser esses desenhos, certo? Aqui o desenho também do outro lado. É bom que sempre faça. Só para ter uma visão certinha do dente. Aqui, o central ele é assim mesmo. Tem essa inclinação. Aqui tem as bossas dele. E a raiz retinha. Não tem muito segredo não, certo? Então, é basicamente isso, tá? Fazer os desenhos e começar a cortar, certo? Bom, já mostrei como que faz os desenhos, tudo bonitinho. Esse da vestibular mais também para você ter uma ideia de como que vai fazer. Mas a gente vai usar primeiro os desenhos aqui da distal e mesial para começar os nossos cortes, certo? Então, eu particularmente sempre começo a fazer a coroa primeiro, então eu vou fazer só os cortes aqui da coroa, certo? E tirar um pouco do volume também aqui debaixo da raiz, para a gente já ir tendo uma visão dela, mas a raiz eu só vou esculpir por último. Começar a cortar, apoiar sempre o seu dedão aqui.
e segurar aqui direitinho e ir tirando aos poucos, ó. Muita gente às vezes se corta porque quer tirar tudo assim de uma vez, forçando. E você aperta, 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 até que uma hora ela escapa e vem no dedo e corta. Então você apoia aqui o seu polegar com o seu indicador aqui coordenando o movimento e vem tirando devagarzinho, certo? Então a ideia é que vá tirando devagarzinho até você chegar perto do risquinho do desenho que você fez, contornando ele sem tirar o desenho inteiro. O mais próximo possível sem tirar, porque isso aqui é a sua referência, certo? Tirei aqui só um pouquinho. Vem do outro lado, do lado da vestibular, mesma coisa. Tirando aos pouquinhos. Olha como vai tirando de pouquinho, o movimento é tranquilo, você não vai se cortar, certo? Tirei aqui um pouquinho até a coroa. Parei. Aí você vem do outro lado. Você fez um desenho do outro lado, semelhante a esse. Então ele vai nortear o seu corte para não ficar torto. Você vai tirar os dois lados. Vem aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. E assim eu vou tirando, certo? Bom, tirando os dois lados, né? Aqui um lado tirado. Tiramos o outro lado. Vai ficar assim no meio, certo? Bem no meio aqui, onde está a incisal. Para o outro lado que tem a outra incisal, você pode pegar aqui o estilete ou algo que você achar melhor para marcar. Faz uma linha aqui no meio, ó, só para nortear que isso aqui vai ser a sua incisal. Então, desse risco, você faz mais uns 2 risquinhos aqui do lado, só para deixar a sua borda incisal aqui maior, para não ficar muito fininha. E aí você vem aqui com o estilete e começa a cortar aqui próximo a essa linha, certo? Essa aqui vai ser a nossa vestibular. Cortei, cheguei próximo aqui da minha linha, mais um pouco, tirei, pronto. Aqui eu já vou dando o formato para esse desenho aqui que eu fiz. Vou tirar. Nesse sentido. Do jeito que eu falei, sempre devagarzinho, certo? Então eu tirei todo esse volume aqui da vestibular. Aí eu já aproveito e já tiro aqui também da cervical. Faço um corte embaixo. E venho com um corte de cima. Até tirar todo esse volume aqui que ficou. Quando você olha ele de lado aqui, você vê que o desenho que foi feito aqui tá bem paralelo com o corte. Olha lá. Do outro lado também, você olha. Vê que esse lado aqui ainda tem um pouquinho de volume. Retira mais um pouquinho até chegar sempre perto aqui do seu desenho, o desenho que você marcou. Certo? Aqui do outro lado é semelhante, é a mesma coisa. Certo? Bom, vai ficar assim. A princípio você olha assim, parece que ainda não... Parece não, ainda não tem muito o formato do dente, mas esse começo mesmo que você está
cortando é só para diminuir o bloco. Tentar tirar um dente daqui de dentro do bloco. Então não tem muito ainda de escultura. Aqui a gente já vai tirar um pouco aqui desse volume. Pode fazer reto aqui, dos dois lados, tanto na mesial quanto na distal. Já marca aqui para não atrapalhar. Sempre reto, sem fazer desenho ainda bem definido da raiz, certo? Aqui na base, sempre o pessoal tá quebrando as basinhas. Você dá um corte aqui embaixo, reto, cortei. Agora eu venho com outros cortes aqui de cima. Ó, quando você vem com um corte aqui de cima, sendo que você já deu um corte aqui embaixo, você não vai passar com a lâmina e quebrar, porque esse corte de baixo limita o outro que vem de cima. Até onde? Até a sua linha aqui que você vai tirar. Sempre observando essa linha. Terminei aqui, fiz até a metade. Viro ele pro outro lado. E mesma coisa, ó, bem de pouquinho. Vem tirando aqui. Certo? Cheguei aqui pertinho da minha linha. Vou parar. Venho pro outro lado, a mesma coisa. Faço um corte embaixo que limita. Venho com outro de cima. Depois, viro o bloquinho pro outro lado, mesma coisa. E assim vai fazendo dos quatro lados, certo? Fiz desse lado, venho aqui do outro lado e faço igualzinho. Bom, cortei, ó, de ambos os lados, certo? Sobrou um volume aqui no meio. Vestibular, na lingual. Agora esse volume do meio a gente tira, como já está delimitado aqui, ó, dos outros lados, a gente vai tirar esse volume até ficar reto aqui nessa linha, certo? Mesma coisa para não quebrar a basinha, faço um cortinho embaixo para delimitar e venho tirando de cima. Ó, tirei, vi que o corte já chegou até aqui. Outro lado mais um pouquinho. Eu tenho que olhar ele daqui e não ver volume. Coloco aqui como se fosse uma régua. Vejo que não tem volume. Viro ele para o outro lado. E vou tirar o restante do volume. Tudo isso daqui a gente está só diminuindo o bloco. A gente tem que deixar ele de uma forma que eu consiga começar a escultura de fato mesmo. Aqui é apenas para diminuir ele e deixar numa forma geométrica que eu consiga esculpir o dente, certo? Tirei tudo aqui. O volume, você olha do lado, você vê que ficou retinho. E só fazer do outro lado igualzinho. Bom, tirei de um lado, tirei do outro. Então assim eu acabei de desenhar a minha mesial e a minha distal, certo? Tá numa forma que eu olhando ele de lado, ele já diminuiu, já não é mais um bloco quadrado, certo? Agora a gente vai fazer as vestibulares e a lingual, certo? Como a gente já tinha feito um desenho bem no começo, mostrando, a vestibular ela é um pouco mais reta, assim mesmo. Tem uma curvatura só aqui depois
do terço médio, certo? Do outro lado, ele já é mais um pouco arredondado e tem uma curvatura um pouco mais acentuada. O desenho da raiz continua, vamos fazer aqui reto, tá? Só depois no final que a gente começa a arredondar. Aqui na lingual, é bom que a gente já faça o desenho também para nortear o nosso corte. Então, eu delimito aqui mais ou menos aonde é que eu quero o meu símbolo, certo? E aqui as cristas marginais eu já vou fazendo um desenho de como que eu quero. Cristas marginais aqui do outro lado também. Mais ou menos assim. E as raízes mais retas. Então, quando eu faço o desenho aqui dos dois lados, fica mais fácil para eu fazer o corte. Então, a partir daqui agora é só começar a cortar. Vamos começar pela vestibular, como eu já tinha falado, sempre cortando aqui em volta do desenho, sem tirar ele, certo? Se você quiser também, como eu já faço aqui, eu já posso tirar reto aqui também, aquele mesmo sistema. Tiro um pouquinho aqui, dou um cortezinho aqui, venho com o corte de cima, certo? Venho com o corte de baixo. Pronto, cortei em volta da minha linha do lado de estábulo. Mesma coisa do outro lado do mesial. Venho com ele para baixo, sempre em volta da minha linha sem tirar ela. Já faço aqui a parte da raiz também. Então a gente tira assim só dos lados, certo? Quando você vem aqui para a parte lingual, faz o desenho aqui, de cima, para juntar as duas linhas que você fez. E já vou fazendo esse corte aqui da lingual também. Sempre em volta da linha, sem tirar muito dela. Tô tirando de bastante aqui, mas vão tirando aos poucos aí. Sempre fazendo de pouquinho. Quando a gente tem um pouquinho mais de... Com o tempo ganha um pouco mais de prática, pode fazer um pouco mais rápido, tirar maior quantidade. Aqui você já vê que você já está dando aquele formato que vem convergindo aqui pro símbolo, que é característico da lingual, certo? Que nem fiz na vestibular. Vou tirar aqui a parte de baixo também, igualzinho. Bom, cortamos aqui ó, as laterais aqui na lingual também. Então sobra o quê? Um volume aqui no meio. E aí agora esse volume, a gente vai tirando ele. Então começa aqui. Como já está demarcado os dois lados, então você vai tirar até ficar nivelado com o outro lado. Isso aqui é importante de você desenhar os dois lados. E depois você só nivela no meio. Veja, você vê ele daqui de vestibular, você viu que é todo aquele volume que estava aqui em volta, entre as suas linhas, eu tirei. E do mesmo jeito, a parte que já está aqui na raiz, você já pode tirar também,
Mesma coisa. Vocês vão percebendo que tudo tem um padrão. Tudo é igualzinho. Mesmo jeito que você faz de um lado, você faz do outro. Mesmo jeito que é para tirar. Aqui, corte com estilete, é tudo igualzinho, ó. Tiro para baixo primeiro, depois venho aqui, já tiro aqui em cima, que eu já vou tirando esse volume aqui em volta da raiz, eu já vou tendo uma visão melhor de como que tá ficando a coroa, como que tá ficando o dente todo no geral, na minha escultura. Mesma coisa, ó, não tem segredo, não muda muito, certo? Olho pro dente aqui do lado, ó, vejo, olhando ele aqui de frente, eu vejo que não tem volume ali. Olho ele aqui do animal também, não tem volume, tirei todo esse volume em volta das linhas que eu tinha. Então a mesma coisa vai se fazer desse lado aqui, mesmo corte. Bom, tirei dos dois lados já. Na hora que você tira de ambos os lados, você percebe que agora ele já tem um pouco mais de formato de dente mesmo, já não é mais aquele bloco quadrado que tinha, certo? Agora a gente começa a de fato dar forma pro dente, né? Agora a gente vai vir com outro instrumental. Eu gosto de nessa fase aqui vir com um rolling back. Você vai passar aqui nessas quinas aqui que o estilete deixou e retirar. Essa é a fase de arredondamento. Aqui a gente vai arredondando tudo. Em todas as áreas aqui. Certo. Deixei tudo já redondinho, ó. Tirei. Aqui todas as imperfeições que tinha. Aquelas partes mais retas. Agora, de fato, a gente vai dar o contorno aqui para a coroa, que é o mais importante primeiro, certo? Depois que a gente contornar toda a coroa, dar o formato de coroa de central mesmo, aí sim a gente começa a fazer os últimos detalhes. Os detalhes, os lóbulos, os sulcos, isso é tudo depois. O mais importante é que ele tenha anatomia. Então a gente vai trabalhar a anatomia dele agora, certo? A gente começa aqui pela vestibular, a mesial dele. Nós vamos trabalhar aqui as partes mais anatômicas dele. Então, o central ele é mais reto aqui na mesial dele. E bem aqui do terço médio aqui, mais ou menos, em direção aqui à cervical, na divisão da coroa com a raiz, ele tem uma leve inclinação. Então, a gente vai lá e dá essa inclinação para ele. Certo? Feito isso, a gente vai fazer a parte aqui da distal, que ela é um pouco mais arredondada, então a gente já começa daqui, tira um pouco aqui desse canto do dente. Pronto, deixei arredondado, certo? Outra coisa importante, o ângulo mesial do central, ele sempre vai ser um pouco mais alto, cerca aí de 1 milímetro do que o distal. Então, você já pode tirar essa porção aqui da incisão. Tirei. Agora eu vou dar essa angulação na distal, que ela é mais acentuada mesmo.
basicamente a vestibular do central é assim. Ela fica desse jeito. Então aqui a gente está dando a anatomia pro dente, certo? Na lingual, aqui é a crista marginal do lado mesial, ela é um pouco mais retinha, mas sempre convergem e se encontram no cíngulo. Então, a borda incisal e as cristas marginais formam um triângulo que termina aqui no cíngulo, certo? A crista marginal do lado mesial é um pouco mais reta, tá? Então eu vou fazer aqui ela um pouquinho mais reta. Aqui, certo? E a do lado distal, ela é um pouco mais arredondada. E perceba que esse símbolo, ele é um pouco mais aqui para distal, certo? Bom, quando a gente faz isso, né, cria-se de novo um volume aqui na mesial e na distal. Cria um outro volume aqui e cria um volume aqui. Olhando de cima, você vê que ele já está tomando a forma. Então a gente vai tirar esses volumes aqui. Tudo isso com o Rollenbeck. Certo? Tirei esse volume. Tiro do outro lado também. A posição também que pega o instrumental é muito importante. Ó. Sempre aqui apoio esses dois dedos. Forma de pega de caneta. E o que move é só aqui a pinça do seu dedo. Os seus 3 dedos aqui em volta do instrumental. Com essa mão apoiada. Então isso te dá mais firmeza, mais precisão nos movimentos. Certo? Bom, aqui a gente já começa a perceber que ele já tem um formatinho de dente, certo? Ó, a gente já está dando os traços anatômicos para ele, certo? Bom, aqui é também uma vista importante para a gente trabalhar no vestibular e a lingual. Vamos observar aqui as bossas, tá? Então a bossa vestibular, ela é um pouco mais lá para cervical. Então como que eu faço para movimentar isso? Se a minha bossa está muito lá embaixo, como que eu faço para ela subir? Eu tiro embaixo, certo? Se a minha bossa está muito aqui para cima, como que eu faço para ela descer? Eu tiro em cima. Então sempre você tira no lado contrário de onde você quer que a cera vá. Aqui a bossa lingual, ela vai ser levemente, pouca coisa, mais alta do que a bossa vestibular. Então é para ficar desse jeito aqui. Aqui a bossa, aqui a outra, certo? Olhando de cima, a gente já vê como que tá. O símbolo ali tá mais para distal, para mesial, certo? Aqui a crista marginal do lado mesial é mais reta, a crista marginal do lado distal é mais arredondada e tudo se liga aqui no símbolo, certo? Aqui a minha borda incisal ainda tá bem grossa, a gente vai deixar ela mais fina agora quando começar a trabalhar aqui a lingual. Olhando de cima aqui, eu vejo que a bossa está aqui, mais à frente. Muito bom. Olhando ele aqui na face distal, a gente vê.
está certinho. Olhando ele de vestibular aqui também, a gente consegue visualizar um lado mais reto, mais arredondado. Certo? Agora a gente vai começar a trabalhar essa língua. Como que faz? Vamos diminuir primeiro essa borda incisal, certo? Vamos fazer uma linha aqui, mais ou menos no meio desse volume aqui que a gente tem. Certo? E a gente agora vem com o Lecron, com a parte da conchinha do Lecron. E vamos começar a tirar esse volume aqui, até próximo da minha linha. Eu gosto sempre de ir tirando com a concha, porque com ela a gente também já vai começar a fazer a fossa lingual. Então tiramos aqui. Vai formar um monte de risquinhos. A gente vem com a parte da lâmina do Lecron, no sentido contrário dos risquinhos que a gente fez. E vai tirando. Vai deixando retificado, mais retinho. Agora a gente olhando de cima, a gente vê que a borda incisal já está numa espessura mais próxima do que a gente quer, certo? Aqui agora também a gente trabalha o símbolo. Vamos tirar aqui um pouquinho desse símbolo para deixar ele menor. Isso já deixando ele num tamanho. Esses cortes aqui de arredondamento, ó, veja que aqui tá reto, certo? Então sempre vai ser um corte nesse sentido aqui, ó, meio que diagonal, que é para dar uma cintura pro dente, certo? Então você olha assim, ele ficou acinturadinho que nem tá aqui na vestibular. Muito bom. Deixamos ele já num tamanho legal. Agora, de fato, a gente vai fazer a fossa lingual. A gente vai fazer um risquinho aqui do lado, mais ou menos uns 2 milímetros na borda, na crista marginal. Só para delimitar a nossa escavação. Agora, de fato, a gente vai fazer a escavação entre essas linhas, que é para mim deixar essa crista marginal aqui eminente. Então agora, de fato, eu faço uma escavação. Não pode ser muito acentuada também.
fiz os risquinhos com a conchinha, venho com a lâmina no outro sentido e desfaço eles. Certo? E assim eu já estou dando um formato legal aqui pro dente. Agora com o Rollenberg a gente vai dar uma arredondada melhor no dente, tá? Outro ponto anatômico também é que você olhando o central de cima, daqui da vista mesial, ele vai ter uma leve inclinação aqui pro lado distal. Então, a gente vem no lado da distal e começa a tirar esse canto aqui, fazendo o dente ele levemente inclinar para a distal. Fazendo esse movimento. Certo? Então você olhando o central de cima, você vê que ele vira. Ele tem essa inclinação aqui para a distal. Certo? Olhando ele. Então esse lado aqui tem menos volume, o lado distal ele tem um pouco menos de volume do que o lado mesial. Outra coisa que em alguns dentes, alguns centrais tem, outros não tem, mas é uma característica que tem um lóbulo aqui bem no meio da lingual, então você só aprofunda um pouco mais a fossa deste lado, do lado distal e um pouco aqui do lado mesial, e você acaba formando ela. Agora essa parte aqui é realmente de dar os detalhes para o dente, para a parte da coroa, tá? Aqui também vai ter 3 lóbulos de desenvolvimento, então um lóbulo mesial, um lóbulo aqui medial e um lóbulo distal. Então, para formar esses 3 lóbulos, você faz 2 fossas aqui e um outro aqui. Pode só pegar o Rollenbeck mesmo e fazer uma fossinha, certo? Essas fossas, elas parecem assim umas pétalazinhas de rosa, então ela é um pouco mais larga aqui no terço incisal e um pouco mais fininha sumindo aqui no terço médio do dente, certo? Então se você quiser pode até fazer esse desenho. Alguns dentes aí, principalmente de crianças, os de adulto, não mais, né? Mas vai ter aqui o que chamamos de mamelos. Você pode fazer então uma depressão aqui, aonde acaba a fossa, e uma outra depressão aqui, perto da outra fossa. E assim a coroa já vai ficando mais finalizada. Agora é só dar mais alguns retoques, tirar um pouco mais essas marcas que ficou. Isso é bom também com a escova, tá? Você vai fazendo aqui, vai escovando, ó. E a escova vai tirar todas as marcas aí do Lecron e do Rollenbeck. Bom, aí aqui, vocês já podem ver, já temos a coroa aqui bem anatômica. Aqui as fossas. Olhando ele aqui numa vista distal, a gente pode ver a bossa bem eminente,
a outra bossa lingual também. De vista lingual a gente vê aqui o lóbulo, vê a crista marginal, a gente vê aqui o símbolo. Então mesmo que você não consiga deixar o dente aquela escultura mais detalhada, bonita, é muito difícil, leva um tempo para ter prática para isso, mas pelo menos anatômico ele tem que estar, certo? Olhando aqui na vista mesial, tem que ter esse volume aqui, tem que ter esse volume. A mesial vai ter o ângulo mesial mais alto do que o ângulo distal, que ele é um pouco mais baixo, um pouco mais arredondado. O que eu quis fazer fiz aqui os dois mamelos, né, que são duas depressões, mas alguns são mais retos, não tem problema. Olhando aqui de uma vista mais da incisal, a gente vai ver aqui as duas fossas. As duas fossas, a outra fossa, a gente vê a fossa lingual. Então o dente tem que ficar com essa anatomia, certo? Aí a partir daqui a gente começa a fazer a raiz. Por isso que eu gosto de fazer a raiz por último, porque você já deixou a coroa aqui legalzinha. Agora você coloca a raiz para onde você quer, que naturalmente a raiz ela sempre vai ser mais para distal, certo? Então a princípio a gente vai tirar todo esse volume aqui, pode ir tirando reto mesmo, tentando tirar esse volume aqui de volta da coroa, tá vendo? Deixar a coroa livre desse volume. Eu tiro aqui mesmo com o estilete, se você se sentir mais seguro tirando com o Lecon ou o Rollenbeck, também vai tirando. O importante é deixar a coroa aqui livre desse volume, certo? Para você começar a ter uma ideia de como que vai ser a raiz. Não tem muito segredo também, agora a parte da raiz é um pouco mais fácil, principalmente esses aqui que são uniradicular, certo? Tirei todo aquele volume, ó, que estava em volta aí da coroa, certo? Agora eu vou começar a dar direção para ela. Pego ele aqui da parte vestibular, posso fazer um risco aqui para me nortear. Então eu vejo que esse risco ele tá mais para distal, certo? Então eu vou tirar aqui um pouco mais na mesial, até chegar perto aqui da minha linha. Pronto, cheguei ali, já vi que eu tirei. Então se eu quero que o dente venha para distal, eu vou tirar na mesial. Se eu quisesse que ele fosse para mesial, eu ia tirar na distal. Então agora só vou dar mais, tirar um pouquinho mais aqui na distal para dar uma modelada. E eu olho aqui, olhando ele aqui de frente, eu já vejo que ele já deu essa curvatura, certo? Agora eu pego ele aqui no sentido vestíbulo lingual, faço os dois desenhos aqui também, dando esse formato cônico para a raiz, certo? Lembrando que a raiz ela sempre vai estar um pouquinho aqui mais para a palatina, então vamos tirar dos dois lados, certo? Então a gente já deixa aqui mais cônico, né? Ó, ela estava quadrada e eu vou tirando aqui, ó, em todos os lados. Eu tiro aqui mesmo com
no estilete, eu acho mais fácil para mim. Tirando devagarzinho e vou olhando. A questão da escultura é sempre você tá olhando ele, conhecer a anatomia primeiro, né? Para você tá vendo ele. Vejo que ele tem que ir um pouquinho mais para distal, então tiro mais um pouquinho aqui na mesial. Estou vendo que ele tá ficando mesmo, tá realmente mais distalizado. Tá cônico, né? Ele tem que vir um pouquinho mais aqui para palatina, então eu vou tirar aqui um pouco na vestibular. E é basicamente isso, ó. Agora com mais alguns retoques, ó. Passar uma escova nele todo para tirar as marcas do Rollenbeck, do estilete. Escova bem ele. E para finalizar mesmo definitivamente, a gente vai vir aqui na coroa e vem com o instrumental da coroa e para baixo até o stop aqui, que ela tem uma divisão, né, de raiz e coroa. Essa divisão ela não é uma linha marcada, ela é bem uma depressão, porque ela vem até aqui e desce, então ela fica marcadinha, só para ficar mais evidente aqui aonde que termina a coroa e aonde que começa a raiz. É basicamente assim que a gente faz, ó. Você vê que tá marcado. Tá marcado, tem uma leve depressãozinha, mas não tá riscado. Eu não peguei a ponta do instrumental e risquei para marcar, porque não é assim. Quando o esmalte ele se separa, acaba aqui e começa o cemento da raiz, não tem um degrau. Apenas termina um e começa o outro. E assim, depois disso daqui, só escovar ele mesmo e dar polimento. Bom, aqui já está finalizado. Então só reforçando aqui os pontos anatômicos, ó, de vestibular. As duas fossas, tá? Os lóbulos de desenvolvimento, ó, são mais eminentes, certo? A gente olhando ele aqui, a mesial é mais alta do que a distal, a mesial é mais reta do que a distal e está um pouco mais arredondada, certo? Olhando ele aqui, a vista distal, a gente vai perceber as duas bossas, tá? A bossa vestibular um pouquinho mais baixa do que a bossa lingual. Aqui a crista marginal, ela não é tão reta, ela vem aqui da incisal, tem uma depressãozinha e desce, certo? Olhando ele aqui da lingual, temos a fossa lingual, um lóbulo bem no meio, então no caso fica duas fossas menores com um volume aqui. A gente tem o cíngulo, né, que é uma parte mais elevada do dente também. A gente vê que o cíngulo ele é um pouco mais aqui para mesial. Temos as cristas marginais que convergem no cíngulo, certo?
A raiz, ela sempre vai ser um pouco aqui mais para distal, certo? Tentem deixar ela assim arredondadinha, tá? Na vista vestíbulo lingual aqui, olhando ele pela mesial, a raiz vai ser levemente um pouco mais inclinada para a palatina. Então é só você tirar um pouco mais desse lado aqui que ela vai para lá, certo? É isso daí. Creio que agora tá pronto.